Carros antigos começou quando eu era criança. Minha mãe sempre comprava carrinhos pra mim, pro meu irmão. E tinha bonecos também, só que minha preferência sempre foi carrinhos. Mas não foi qualquer carrinho. Os carrinhos sempre foi dos antigos. De Fusca, tinha Dodge, tinha Impala. Mas por que não tinha Opala? Não tinha... Calma, naquela época, quem sabe, não existia carrinhos brasileiros igual tem hoje. Hoje a gente tem miniaturas, a gente tem escalas, a gente tem entre outros. Se você hoje vai nas lojas, você pode olhar que tem bastante miniaturas de Opala, tem miniaturas de Maverick, tem miniaturas de Fusca. A gente conhece uma variedade enorme. Quando eu também era mais novo, a gente jogava muito videogame. Poxa, eu adorava um videogame. Midnight Club mesmo era um deles. Eu não queria saber dos carros tipo top, 350Z, Lamborghini, Ferrari, não tinha. Na minha coleção era sempre carros antigos. A minha paixão por carros antigos começou daí. O Opala não foi meu primeiro carro. Meu primeiro carro foi o Fusca. Na época eu tinha 18 anos. Quando meu avô teve a ideia de me presentear, mas me vendendo por um preço bem mais abaixo do que ele pediria para outras pessoas. Eu me lembro que ele abriu as duas garagens. Entre as duas garagens tinha um Fusca, a coisa mais linda, que cara, vermelho, a coisa show de bola. Tem um Monza também, a coisa mais linda, cara, que, velho, sensacional. Bancos de couro, vidros, travas elétricas, alarme no carro e, tipo assim, ele já era injetado. Então, tipo, poxa, era um carro para aquela época. E eu me lembro que meu avô levantou as duas chaves e perguntou: Dieguinho, você quer qual dos carros? Eu falei: eu quero Fusca. Ele falou: poxa, eu tô te dando a oportunidade de você pegar um carro bom para ser seu primeiro carro. E eu falei: não, eu quero Fusca. Independente, eu quero Fusca. Então, tipo assim, minha paixão por carros antigos já começou desde criança. E a partir do momento que eu peguei o Fusca, foi por ali. Muito bom pra mim. Sobre o Opala, como tudo começou, cara, foi um dia sensacional. Eu me lembro até hoje, foi numa quarta-feira. Cara, eu me lembro que foi um dia depois que eu passei na autoescola. Logo assim que eu passei na prova da autoescola, meu irmão resolveu me presentear com um dos carros mais esperados. Eu jamais imaginaria ter um Opala na vida, cara. Pô, surreal pra mim. Porque agora falando um pouquinho do queridão, primeira vez que eu vi ele. Meu irmão chegou com ele aqui dentro de casa assim, tipo, estacionou na frente da garagem. Eu fiquei olhando aquele carro, eu falei, cara, como eu nunca parei pra reparar num carro desse. Como eu já tinha interesses por carro antigo, minha paixão foi crescendo mais ainda depois disso, por conta que eu tinha perdido o Fusca. Isso daí é uma história para um próximo vídeo, tem quem sabe talvez, ou uma próxima entrevista, né? Porque eu nem sei no que eu tô aqui. Nossa, o café tá muito bom, hein? Quando eu vi aquele carro pela primeira vez, algo na minha cabeça falou, cara, eu vou ter esse carro um dia pra mim. Não era no quesito de inveja, jamais teria. Mas algo na minha cabeça falava, esse carro um dia vai ser meu. Ficava olhando ele, toda vez que meu irmão lavava, eu também queria estar junto. Toda vez que meu irmão ia trocar uma peça, eu tava junto. Então eu conheço até o último parafuso desse carro. Voltando um pouquinho no quesito de como eu ganhei ele, meu irmão chegou com a chave e me deu ele, falou, agora você tem que cuidar desse carro do jeito que eu gostava. Vamos só rebobinar um pouquinho. Meu irmão tinha comprado um Civic do meu pai e logo em seguida comprou um Opala também. Opala preto, que é o Pérola Negra. E assim que ele chegou para a família também, meu irmão me levou para dar uma volta. Meu irmão chegou em mim e falou, e aí, Diegão, vamos lá dirigir o Opala. E cara, eu nunca tinha dirigido o Opala na vida. Eu dei só uma volta no quarteirão, mas nesse dia foi para dar literalmente aquele test drive monstro. Aí foi quando a gente pegou o Pérola Negra. E ele viu que eu tava muito aceleradão, tipo, queria esticar o carro e tal, entre outros, foi onde ele ficou meio receoso a decisão que ele queria fazer pra mim. Por quê? O queridão foi um carro que tava jogado basicamente. Depois que meu irmão comprou o Civic, ele já começou a desgostar do carro. Não que tava desgostando, mas o queridão tava vindo dando muito problema. Tem como você manter dois carros. E a partir do momento que ele comprou um terceiro Opala, já não... O Pérola Negra já tava mais íntegro. O queridão tava ficando judiado, então ele começou a deixar o queridão de lado. Toda vez eu saía na rua, sempre olhava o queridão e ficava tipo, caramba, mano, que chato, né? Enfim, o queridão foi algo que eu tive que reviver ele
E meu irmão, no dia que ele me entregou a chave, ele falou, mano, agora você vai ter que cuidar desse carro como eu gostaria que cuidasse. O documento tava atrasado, nossa. Eu me lembro como eu tive que dar as primeiras voltas, ele não deixou dar as primeiras voltas. A gente só ligava o motor dele e, por incrível que pareça, o motor meio que travou. Teve um dia que a gente foi dar a partida, o carro não pegava nem com reza brava. Bom, desse dia em diante, o queridão começou a ser bem tratado, vamos lá. Eu paguei todo o licenciamento, que tinha 3 licenciamentos atrasados e uma multa, tudo. E meu irmão falou que eu não poderia andar com esse carro enquanto eu não pagasse tudo isso, porque se caso um dia esse carro fosse preso, para tirar ia ser bem difícil. O café tá sensacional. A gente levou para um mecânico, respondendo a segunda pergunta, como foi reviver ele. Era um carro que meio que travou o motor. Eu levei para um mecânico muito conhecido da gente, o tio Carlinhos. Você esteja vendo esse vídeo, tio Carlinhos, um abração aí para você, porque você foi uma peça muito chave para fazer com que hoje eu tenha esse carro. Cara, eu já trabalhava como barbeiro. As condições financeiras também mudou um pouco, com que eu pudesse ajeitar um pouquinho mais. Deixei o queridão 1 mês com o tio Carlinhos. Deu aquele talento geral no motor. Tipo, eu não fiz absolutamente nada. Não ligava nem para encher o saco. Ficou 1 mês lá com ele, reformando o motor, reformando tudo. Minha primeira volta com ele foi assim que eu fui tirado do tio Carlinhos. Eu me lembro que ele tinha deixado o afogador puxado. E eu, na época, muito leigo, né, tal, ainda não manjava muito. Tipo, vim embora com o afogador puxado e, cara, ele tava bebendo muito porque ele tava desregulado. Então, cara, eu andei cerca de 4 km mais ou menos. Incrível que pareça, ele não conseguiu chegar na minha casa. No meio do caminho, eu ainda tive que parar para abastecer. Tipo, uma mistura de sonho com realização, prosperar. Você fica muito feliz, você fica muito eufórico, você fica muito ansioso, você fica tudo. Estamos na 4ª pergunta, como é desenvolver o projeto? Sendo bem sincero, é uma luta. Para você que está me seguindo e está assistindo esse vídeo agora, cara, é a parte mais complicada. Por quê? Porque ele envolve 2 coisas: persistência e não desistir. Persistência por quê? Porque vai ter muitas pessoas, família, que vai te jogar para baixo, vai falar para você que já era, cara, deixa esse projeto de lado, você tem 1000 e outras formas de ser mais feliz, compre um carro novo. E o não desistir, família, é ser persistente, porque muitas pessoas vão apontar, vão julgar, mas quando ele estiver encaminhado, que já tiver tudo certo, muitas pessoas vão estar ali, vai olhar e vai falar, poxa, mano, até eu desacreditei e olha como é que ele está hoje. Cara, o queridão foi um dessas coisas de não desistir, por quê? Ele veio com um motor já para falhar, então tipo, gastei um dinheiro nele, estou gastando até hoje. E cara, desenvolver o projeto é isso, persistência e não desistir. Já teve desânimo ou desistência do projeto? Já tive sim, isso daí eu não posso negar. E é por isso que eu venho aqui hoje, através desse vídeo especial para falar para você. Foi uma das coisas que mais me doeu. Na época, eu me lembro como se fosse hoje, eu ainda estava fazendo as partes elétricas dele, ele ainda não estava funcionando os limpadores de vidro, ele apagava do nada, às vezes você estava no farol e ele apagava, e para ligar ele de novo, não ligava. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava voltando da barbearia, estava ali perto do Campo Limpo, sentido Capão Redondo, e do nada desligou no meio da avenida, e eu andando, acelerando, e ele desligou, apagou. Cara, ele não queria pegar nem ferrando. Sabe o que é? Cara, ele não queria pegar. Quando eu consegui fazer ele pegar, tudo funcionar, caiu um pinguinho de água no para-brisa. Falei desse jeito, meu Deus, tomara que não venha a chuva. Não caiu uma chuva qualquer, caiu aquela chuva que alaga tudo. Tive que vir com a cabeça para fora do carro de primeira e segunda marcha, só que assim, ó, os carros passavam e jogavam água para dentro do carro, jogava água na minha cara. Então, tipo, cara, foi um dos dias que eu parei num posto de gasolina, tirei foto do carro e resolvi anunciar. Só por causa disso? Não. Ele, por incrível que pareça, apagou de novo. Aí eu falei, nossa, não. Mas um amigo meu me fez mudar essa concepção. Ele falou uma palavra que eu vou falar aqui pra vocês, que se fosse fácil, todo mundo tinha um Opala. Então,
Família, seu projeto nunca vai ser fácil. Se ele tá fácil demais, pode ter certeza, você não tem história. Agora, se ele tá difícil, é porque ele merece o seu carinho, merece a sua atenção. Você tem planos para ele? O único plano que eu tenho para ele, desde quando eu ganhei esse carro, o meu plano para ele era fazer a funilaria, porque ele começou a estourar a cor, estourou a tinta. E, cara, sendo bem sério para vocês, é uma das partes que mais me incomoda. Esse é meu plano para ele. Mandar ele para uma funilaria e deixar ele pelo menos impecável na pintura e funilaria. Já falei demais sobre ele. Vamos lá e venham conhecer o queridão. Venham! Bom, então é isso, rapaziada. Como vocês podem ver, esse aqui é meu opalão. Vou estar apresentando para vocês os diferentes tipos de coisas que eu tenho nele, como batidas, entre outras as coisas que eu andei fazendo nele, e algumas perguntas de alguns inscritos que comentaram no canal. Fechou? Bom, começando agora com a parte do motor, família. Ele é um motor 4 cilindros, ele tem um carburador H34. E, família, ele é muito criticado, esse carburador, por conta que ele dá diversos problemas. E o que consiste nesses problemas? O problema que consiste nele é desregularização muito fácil. E para isso não acontecer, você precisa estar fazendo as manutenções periódicas dele. Que, cara, sinceramente, o meu aqui ele tá até limpo, mas se vocês derem uma olhada, já está precisando. Eu mexi nele tem 2 meses. Então ele sempre está dando uma lavada. Você sempre tira ele, dá uma regulada, lava ele com gasolina ou thinner ou algo corrosivo legal, que possa estar tirando diversas as sujeiras que podem estar entupindo e fazendo com que seu motor não desenvolva tão bem. Um seguidor no Instagram perguntou quanto que ele fazia por litro. Tanto os Opalas 6 cilindros quanto os Opalas 4 cilindros. Família, isso daí é uma peculiaridade de todo Opala. Então cada Opala tem as suas peculiaridades em quesitos de carburação. Isso vai consistir no que seu carburador vai demandar. Às vezes você pode colocar um AVEB 40 aqui e ele fazer 5 km com 1 litro, mesmo sendo 4 cilindros, tá bom? Isso eu estou especulando. Mas o meu H34 ele tá fazendo 7 com 1 litro. Então, tipo assim, é uma coisa boa e é uma coisa ruim, porque ele ainda está desregularizado. Tipo, eu faço as manutenções nele, mas ele está com a giclagem muito baixa. Isso também vai derivar muito da sua giclagem. Você tem um Opala 4 cilindros que ele está bebendo demais, você pode ver se não é o seu carburador, se não é a giclagem, às vezes acerto de válvula e entre outros. Tá? Opala 4 cilindros, normalmente ele vai fazer de 7 a 8 com 1 litro, tá bom?
Já os seisão, cara, seisão já não tem pra ninguém. Tem seisão que faz 4,5 com litro, já tem seisão que faz 5. Outros conseguem fazer até 6, se ele for da linha injetada, como a parte do ômega, tá bom? O ômega do Daniel, que é aquele ômega que eu apresentei aqui, ele faz tipo mais ou menos acho que um 6. A gente não parou para contar, mas a gente já tem uma noção, tá bom? Se ele não fizer 6, ele vai fazer 5, 5,5 no máximo. Essa pergunta desse nosso inscrito está respondida, tá bom? Então vamos lá, lembrando mais uma vez, o que vai derivar quanto que ele vai fazer por litro ou não, é o conjunto de carburador e conjunto de peças, família. Porque também eu esqueci de falar isso. Opalas que você pode turbinar ele e, cara, ele vai beber igual um 6 cilindros. Tem Opala que você pode aspirar ele e ele vai beber igual um 6 cilindros, mesmo sendo 4 cilindros. Óbvio, o 6ão, se você já aspirar ele, meu filho, tu pode esquecer, aí é 2, 3, 4 km com litro só. Então essa parte do motor, ele tá bem simples, tá nada muito relativamente. A gente tem aqui um alternador de 60 ampere para uma bateria de 70, dá no mesmo, dá de boa, tá bom? Nosso alternadorzão aqui, tá? E outra, uma das peculiaridades que eu coloquei nesse motor, que ninguém às vezes pode talvez ter reparado, são esses conjuntos de distribuição de líquidos. Esse líquido aqui, ele é o que vai para o brucutu, para-brisa, fechou? E esse aqui é o nosso injetor, que no vídeo anterior, 2 vídeos anteriores, eu ensinei a colocar, tá bom? Isso daqui ajuda na partida a frio do carro, família. E super recomendo para vocês. E se caso o seu carro também, ele não tem o afogador, favor, colocar um afogador, que vai ser muito de boa ajuda. Venham por aqui. Trazendo para outras partes de peculiaridades, se você olhou aqui e viu que o motor está um pouquinho cru demais, é por conta que eu tirei bastante fio, família. Ele tinha fio que vinha para cá, fazia mó bagunça. E aí o que a gente optou por estar fazendo? Passando por debaixo dos nossos paralamas. Falando um pouquinho do câmbio dele, família, ele é um câmbio 5 marchas, tá bom? Ele não é original desse ano do meu Opala. Ele veio originalmente com 4 marchas e a gente optou por alongar ele. E recentemente também eu fiz um vídeo que eu troquei o quadro de suspensão e troquei o câmbio dele, né? Vocês podem conferir aí, vou estar deixando no link nos cards aqui embaixo. O câmbio dele teve a funcionalidade de ser colocado por conta que quando a gente chegava em 4ª marcha, o carro precisava andar um pouquinho mais e isso forçava muito o motor. Eu recomendo, se caso você não quer mexer na originalidade do seu Opala, não faça. Mas se caso você quer ter um câmbio um pouquinho mais alongado, para você poder fazer viagens mais longas, sem se preocupar com o esquentamento do motor, porque o câmbio ajuda pra caramba. Vindo aqui para o nosso porta-malas, tá bom? Ele é elétrico, família. Aqui. Vem cá, editor. Aqui a gente tem um botãozinho no qual ele abre a trava lá atrás. Mostra lá para eles. Ah, gostou dessa? Gostaram, né, família? Bom, aqui já carregou muito corpo. Opa, muito corpo não, família. Aqui já carregou muitas sacolas de mães de família, pais de família, tal. Tô brincando, família. Mas aqui ele consta com um porta-mala de 500 litros, família, originalmente. Porém o meu nunca que vai comportar 500 litros, até porque ele tem um monte de ferramentas, tá bom? A gente deixa sempre uma caixa de ferramenta, família. Eu super recomendo para vocês. Ferramenta, macaco hidráulico e uma caixa de sub para você fazer aquele barulho no final de semana. Na originalidade dele, eu deixei as rodas serrinha, tá? Não é original desse ano, mas é as rodas mais bonitas que eu acho para ele nesse exato momento, ou então as rodas ralinho. Porém, as rodas ralinho aro 17 estão muito caras, estão um pouquinho fora do meu orçamento. Então, família, falando aqui um pouquinho da funilaria do meu carro, que é um ponto essencial no qual eu gostaria muito de falar. Vamos começar pela primeira batida desse carro. Esse carro, ele foi batido de frente, há uns tempo atrás, pelo meu irmão, no qual o poste veio parar basicamente aqui. Então a gente teve que cortar uma mini frente de um outro Opala para poder estar fazendo esse Opala novamente. Foi feita uma funilaria no qual hoje em dia a gente vê que não agradou tanto. Partimos para o outro ponto de funilaria. Ele tem esse detalhe aqui no paralama, no qual eu preciso ser feito e ser trocado. Esse paralama aqui, se eu não estou enganado pela história do meu irmão, ele bateu quando ele estava andando num posto de gasolina, no qual ele não viu aquelas madeirinhas que ficam em pé lá,
e bateu aqui de frente. Tanto é que isso daqui já foi trocado novo, mas já envelheceu. Aí, bom, aqui agora começando com as barbeiragens minhas. Esse amassadinho, esse riscadinho aqui, basicamente, dá um alô aqui, editor, por favor. Esse riscadinho aqui, esses amassadinhos, foi por conta que uma vez eu fui colocar ele de frente. E quando eu fui colocar ele de frente na minha garagem, o que aconteceu? O carro borrachou, família. Acabei escorregando o pé da embreagem um pouquinho. Ele rodou pro lado, foi aonde pegou um pouquinho no portão. Viram que não amassou, mas, poxa, eu fiquei muito chateado. Esses outros pontos aqui que estão estourados no meu carro são por conta de funilaria mal feita, no qual o carro ficou na rua também, e isso ajudou aí muito. Você que tem seu carro, que você deixa ele na rua, às vezes por conta que não tem opção de garagem ou não tem condições de pagar uma garagem, cara, fique sabendo que é isso que vai acontecer com o seu carro. Então a próxima funilaria dele que eu fizer, a gente já vai ter que estar no quesito de garagem. Aqui tem esses catadinhos perto da lanterna, dá um alô, editor. E aí, se você parar e perguntar o que foi isso, isso daqui foi simplesmente massa de outras funilarias. Aqui também tem massa de funileiro. Dá uma luzinha aqui, editor. Se vocês forem parar para analisar, esse porta-mala traseiro está desnivelado, está desregularizado. Podem ver que ele entra quase meu dedo mindinho. E aqui desse lado aqui, ele entra basicamente quase a minha mão já toda, basicamente. E o que consistiu isso aqui? Isso aconteceu quando uma vizinha minha lá na rua foi sair com o carro dela e ela acabou amassando a traseira do meu carro. Basicamente essas peças se levantaram. Essas aqui da parte da placa foram lá para dentro. Foi igual eu tinha respondido há uns minutos atrás. Meu maior sonho é fazer a funilaria desse carro desde quando eu peguei ele. Então assim que possível eu farei a funilaria dele. Vai ser uma meta, vai ser um sonho que a gente vai ter que reconstruir aqui nesse canal. E a gente vai fazer o possível e o melhor para estar trazendo esse carro de volta à nossa vida. Vindo aqui para a parte interna, família. A gente consiste na interna original dele. Mexi em algumas peculiaridades dele, sim. Pode mostrar, editor, para mim? Está respondendo uma pergunta de um inscrito que ele perguntou algumas peculiaridades que eu faço com que eu possa estar ajudando vocês. Eu trouxe um barramento positivo para aqui para dentro do carro. Pode ver que esse barramento positivo está bem bagunçado, né? E o que consiste nesse barramento, família? Aqui é onde eu trago o positivo, basicamente para dentro do meu carro, sem precisar da bateria. Porque a bateria, quando a gente joga um monte de cabo lá para frente, fica um monte de cabo para dentro do motor, certo? E como a gente queria dar uma ideia de um cofre mais clean para o nosso motor, eu optei por fazer um barramento no qual ele ficasse aqui dentro e qualquer coisa que eu instalasse de positivo já estaria fácil. Então, respondendo a pergunta do nosso inscrito, esse é o barramento que eu dou dica para quem tem carros antigos ou até carro novo. Óbvio, claro que você vai fazer um barramento um pouquinho mais bonito, mais organizado, mais arrumado.
tá bom? Para dentro do seu carro, pode ser carro antigo ou carro novo. Outra peculiaridade que eu quero que o editor mostre aqui, aqui a gente tem um painel de Monza, tá, família? Eu vou mostrar a funcionalidade dele à noite e, cara, sendo bem sincero para vocês, eu adorei. Tipo assim, tem pessoas que podem me criticar falando: ah, Diego, mas você tirou a originalidade do seu carro. Sim, tirei a originalidade do meu carro, porém, contudo, entretanto, ficou algo bem funcional, porque o nosso marcador marca certinho. A gente tem um voltímetro de bateria. Esse daqui seria um vacômetro, mas eu não coloquei. Aqui é a temperatura da água. Aqui a gasolina não funciona porque eu tirei o ponteiro. E a parte que mais estava me incomodando era a parte do contagiro. Por quê? Esse carro merecia um contagiro, família. E o motivo pelo qual exato mesmo que eu coloquei esse painel de Monza no Opala, porque basicamente a altura dos dois casam certinho e o modelo dos dois é quase parecido. A única coisa que muda é as outras peculiaridades que ele tem de voltímetro, marcador de combustível e marcador da temperatura da água embutido no meio. Entre outras funcionalidades, o meu está funcionando todas as luzes, inclusive de seta, alerta e o indicador de freio de mão. E um dos motivos pelo qual eu coloquei mesmo a funcionalidade dele foi justamente por causa do contagiro. Família, o contagiro ele te ajuda tanto você a regular o seu carburador, quanto você regular qualquer outro tipo de coisa, e também ajuda você não forçar demais o seu motor. Pelo horário da noite, a gente consegue distinguir melhor o sistema luminescente que compõe o nosso painel. E como havia falado para vocês anteriormente, painel de Monza. Havendo que ainda continua um painel simples, não tirei a originalidade dele. E olha para você ver nessa luz de cortesia. Desligando a luz aqui, ó, vocês podem olhar melhor como funciona a luminescência do nosso painel. Todos os marcadores e centradores de ponteiro. O farolete permanece original do Opala, centrando a luminescência do nosso painel. Apagando as luzes de novo, você pode ver que meu som tem uma entrada USB que eu coloquei por volta desses tempos. Beleza? Ligamos no poste-chave aqui para vocês terem uma noção como funciona a luminescência dos ponteiros. Mais para baixo temos a luminescência das máquinas de vidro. São laranja e verde, uma delas está queimada, coisa que a gente resolve simples. Também estarei mostrando a alavanca do freio de mão, que também tem o nosso indicador. Dá só uma olhada. Quando a gente abaixa o nosso freio de mão, ele automaticamente apaga a luz. Quando a gente sobe, automaticamente acende a luz. O Queridão 82 eu também deixei embutido nele vidros elétricos nos 4. Vamos lá? Pega um pouquinho de longe, editor. Aqui essa maquininha da frente aqui está um pouquinho atrasada, não sei porquê, mas ela funciona na descida. É óbvio, para descer todo santo ajuda, né? Aqui, família, o nosso Opala ele está solcando, ou seja, para um ronco mais esportivo. Vou ligar ele agora e vou mostrar o ronco para vocês. Esse foi o apresento do Queridão, essa minha nave espacial, meu carro que eu tanto gosto. E agora vamos para o estúdio, porque eu preciso dar o checkmate final. Fui! Ué, ainda não acabou? Como é se ver nesse Opala hoje? Eu vejo que assim, foi um trabalho muito difícil. Eu consegui chegar nessa meta e, sendo bem sincero para vocês, eu me sinto um gangster, cara. Por isso que eu até coloquei essa boina aqui. Porque é muito legal você passar nos lugares, você vê os senhores, as senhoras, o pessoal que viviam daquela época, olhar um menino novo dentro de um carro que é antigo. O pessoal adora, meu. Tipo, o pessoal fica... Às vezes eu nem conheço a pessoa, o pessoal fica, oh, tudo bom, tá, não sei o que, então, tipo, oh, beleza, dá uma buzinadinha. Ver que eu consegui reviver um sonho, que era o sonho do meu irmão. Fala pra todo mundo, o sonho que eu pude realizar por ele, né, e ele fica muito contente pelo fato de
eu gostar mais do projeto do que ele gostava antes. Quer dizer para os sonhadores como você. O que eu tenho a dizer para você, meu, que tem seu carro antigo, tá passando as dificuldades, tá vendo que às vezes a família não te apoia, pessoas não acham normal ver você trabalhar, ralar pra caramba e tipo, todo o seu dinheiro vai pro carro, sabe? Basicamente todo o seu dinheiro vai pro carro. Pra mim, eu sempre tive essa possibilidade porque eu ainda moro com meus pais, então tipo, eu ajudo nas coisas, nas contas de casa, mas mesmo assim todo o dinheiro que me sobrava não era pra mim, e sim pro meu carro. Às vezes eu deixava de comprar roupa, deixava de comprar tênis, deixava de comprar as coisas para comprar pro carro. Um conselho que eu tenho hoje, saiba separar um pouquinho mais. Você não está errado naquilo que você está fazendo. Muito pelo contrário, muitas vezes você é inspiração para outras pessoas e você nem sabia. Então repara se às vezes você tá montando seu carrinho, passa pessoas com um olhar de admiração. Olha muita criançada. Os meninos de 15 anos, 16, entre outros que ainda estão na escola, quando você passa com o carro, eles olham, eles admiram, eles pedem para você tirar o giro, você dar um borrachão ou você fazer outra coisa. Então significa que você é inspiração para outras pessoas e não sabia. Hoje eu pude apresentar o meu carro e estou muito feliz por ele. Tenho certeza que Deus vai abençoar para a gente poder estar crescendo mais e mais o nosso projeto. Mas lembre-se, por mais difícil que seja, muitas vezes você está fazendo bem para outras pessoas e nem sabe. O dia que você conseguir finalizar o seu projeto, olhe para as pessoas que estavam ao seu redor que desacreditaram e fala para ela: checkmate.